Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá ler a primeira apologia de Justino, mártir. Justino de Roma, primeira apologia. Vamos ler. Introdução. Vida. A julgar pelos nomes de seu pai Prisco, seu avô Báquio e de seu próprio Justino, não é de origem judaica, embora nascido na Samaria. No cabeçalho de sua primeira apologia, ele nos fornece detalhes de suas origens. Ao imperador. Em prol dos homens de qualquer raça que não são injustamente odiados e caluniados, eu, Justino, um deles, filho de Prisco, que o foi de Báquio, natural de Flávia Neápolis, na Síris, Palestina, compus este discurso e esta petição. Flávia Neápolis foi fundada em 72 de nossa era, por Vespasiano, sobre a antiga Siquém. A cidade existe hoje sob o nome de Naplusa. Não se deve esquecer a importância deste sítio geográfico para a história religiosa de judeus e os cristãos. Foi em Siquém que Deus apareceu a Abraão e este lhe dedicou um altar. Ali se conservava a memória de um poço de Jacó, junto ao qual Jesus dialogou com a samaritana. Foi em Siquém que Josué reuniu a grande assembleia das tribos para ratificar a aliança entre Deus e seu povo. Outro dado indicativo de que Justino não era de origem judaica é que não conhecia o hebraico e não sofrera nenhuma influência do ambiente samaritano, nem mesmo ele era circunciso. A data de seu nascimento deve ser situada por volta do ano 100 d.C. Sua conversão ao cristianismo parece ter ocorrido por volta do ano 132. Seriam duas as razões principais desta conversão: o desencanto com as filosofias que não lhe proporcionavam o saber tão procurado e o corajoso enfrentamento da morte por parte dos cristãos. Nestas circunstâncias, o encontro com o ancião à beira-mar, quando buscava a solidão, foi o ato decisivo. Sua formação intelectual foi a das mais aprimoradas. Segundo seu próprio testemunho, ele percorreu cidades e escolas filosóficas desejoso de conhecer a verdade, de tornar-se sábio. Ardendo para ouvir o que é próprio e excelente na filosofia, frequentou os estoicos, peripatéticos, pitagóricos e platônicos, sem contudo encontrar respostas para os seus mais grandiosos anseios e suas indagações. Finalmente, através do ancião, teve conhecimento da única filosofia certa e digna, o cristianismo. Foi em Roma que Justino exerceu a maior parte de sua atividade. Ali abriu e dirigiu uma escola filosófica e escreveu suas obras. Acusado perante Júnio Rústico pelo filósofo cínico Crescente, foi decapitado, segundo a tradição, no ano 165. Há um relato de sua morte, considerado autêntico, no Martírio de Justino, baseado nas atas oficiais do tribunal que o condenou. Segundo este documento, 6 companheiros discípulos dele provavelmente o acompanharam neste martírio. Obras. Justino é certamente o melhor apologista do século II. Seu estilo, contudo, não é atraente. Ele não domina com maestria a arte de escrever. Nem chega a ser um pensador original e profundo, mas está a par das correntes filosóficas de seu tempo e, assim, um grande erudito e um escritor convicto.
A dar crédito à declaração de Eusébio de Cesareia, Justino nos deixou um grande número de obras que testemunham uma inteligência culta e entregue ao estudo das coisas divinas, cheias de toda a utilidade. A elas remeteremos aos amigos do saber. Que isso? Depois de ter citado ultimamente as que vieram ao nosso conhecimento. Quais seriam estas obras que chegaram até Eusébio e quais as que chegaram até nós? A primeira parte da pergunta responde o próprio Eusébio. Em primeiro lugar, um discurso dirigido a Antonino, por sobrenome Pio, aos seus filhos e ao Senado romano, em favor de nossas doutrinas. Depois outro que contém segunda apologia em favor da nossa fé, dirigido ao que foi sucessor do citado imperador e leva seu mesmo nome de Antonino Vero, de cujo tempo estamos no presente falando, Marco Aurélio. Há outro discurso aos gregos, no qual, fazendo larga exposição das questões discutidas entre nós e entre os filósofos gregos, discute sobre a natureza dos demônios. Chegou até nós ainda outro escrito dirigido aos gregos que intitulou Refutação, e outro sobre a monarquia de Deus, que ele funda não só por nossas escrituras, mas também pelos livros dos gregos. Além destes, há um intitulado Psaltes e outro composto de escolhos sobre a alma, no qual, depois de expor as diversas opiniões relativas ao objeto de sua obra, propõe as opiniões dos filósofos gregos, que promete refutar e expor sua própria opinião em outro escrito. Compôs também um diálogo contra os judeus que teve na cidade de Éfeso com Trifão, um dos mais famosos hebreus de então. Neste diálogo manifesta como a graça divina o conduziu à doutrina da fé, com que zelo havia anteriormente se dedicado às disciplinas filosóficas e com que extraordinário fervor havia buscado a verdade. Muitos outros trabalhos seus correm entre os irmãos. Os escritos deste homem pareceram tão dignos de atenção que Irineu cita palavras deles, primeiro no livro 4 contra as heresias. O próprio Justino alude na primeira apologia a um escrito seu contra todas as heresias que existiram até o presente e que estava disposto a pô-lo em mãos do imperador. Irineu cita ainda um contra Marcião que se perdeu. Contudo, respondendo à segunda parte da pergunta, de todas estas obras citadas como sendo de Justino, somente chegaram até nós como autênticas as duas apologias e o diálogo com Trifão. Concluindo esta apresentação geral, permitam-nos tomar as observações de um especialista. O que em Justino conquista imediatamente nossa simpatia é o que eu chamaria de boa vontade de transparência de sua alma, sincera, leal, ardente entre todas. Essa alma se nos revela desde as primeiras linhas do seu livro Apologia. Na própria dedicatória mesma, poucas palavras há, na literatura cristã primitiva, tão impressionantes como estas simples palavras, um deles. O que atrai e retém sobre ele a atenção do historiador é a que o vemos preocupado, pela primeira vez, embora de maneira bastante confusa, pelo grande problema que a escola de Alexandria definirá muito mais exatamente, examinará com mais amplidão e método e resolverá consequentemente com mais êxito o problema das relações entre a filosofia e a fé. A vida moral e intelectual de Justino tem sua fonte numa e noutra, e pode-se dizer que ele soube conciliá-las, pois viveu de uma e de outra, já que não pudera viver sacrificando inteiramente uma ou outra. Introdução à primeira apologia. Data de composição. A data de composição desta obra pode ser deduzida de alguns dados internos. O primeiro emana própria dedicatória. Ela é dirigida ao imperador Tito Hélio Adriano Antonino Pio César Augusto.
Nossa, nome grande, né? Ao imperador Tito, Hélio, Adriano, Antonino, Pio, César, Augusto. Teve um comentário que eu fiz agora há pouco na leitura que vocês desconsideram porque apagou meu computador do nada e eu pensei que tinha dado algum erro. E aí por isso eu fiquei bravo porque eu já tinha perdido um pouco da leitura que eu tinha feito anteriormente por causa de um erro no computador. Eu consegui recuperar o vídeo que eu tinha feito, mas eu tive que continuar do começo, né? Agora eu achei que estava acontecendo novamente o problema. Aí por isso eu fiz uma explanação no meio da leitura, então vocês me perdoem. Então eu vou continuar aqui. A data da composição desta obra pode ser deduzida de alguns dados internos. O primeiro emana a sua própria dedicatória. Ela é dirigida ao imperador Tito Hélio Adriano Antonino Pio César Augusto, ao seu filho veríssimo filósofo Alúcio, filho natural de César Augusto, e ao seu filho adotivo de Pio, amante do saber, ao Sacro Senado e a todo o povo romano. Ora, estes imperadores reinaram no ano 147 ao ano 161. A apologia deve ter sido escrita ao longo destes 15 anos. Segundo, no capítulo 46:1, Justino menciona que uma das objeções contra a doutrina cristã era a de dizermos que Cristo nasceu somente há 150 anos sob Quirino e ensinou sua doutrina mais tarde, no tempo de Pôncio Pilatos. Embora se deva tomar o ano 150 como um arredondamento, pode-se pensar que a redação da primeira apologia não se deu antes desta data. Finalmente, no capítulo 29, Justino menciona o caso de um jovem cristão que recorreu ao prefeito Félix de Alexandria, suplicando-lhe interceder junto ao governador da província uma licença para se castrar. Ora, os especialistas identificam o prefeito Félix como Minúcio Félix, o qual reinou em Alexandria do ano 148 a 154. A primeira apologia, portanto, deve ter sido escrita por volta de 155. Estrutura e conteúdo da obra. A primeira apologia está assentada numa estrutura ternária. Os capítulos 1 e 3 formam uma introdução. Nela, Justino dirige-se ao imperador Antonino Pio e aos seus filhos para pleitear a defesa dos cristãos. Roga ao imperador que assuma pessoalmente a análise das acusações que se fazem com frequência contra os cristãos e julgue imparcialmente, sem preconceitos, isto é, não se deixe levar pelo vozerio do povo. Os capítulos 4 e 12 formam uma parte substancial da primeira apologia. Nela, Justino condena a atitude oficial a respeito dos cristãos. Critica o procedimento judicial, seguido regularmente pelo governo contra os cristãos e as falsas acusações lançadas contra eles. Protesta contra a absurda atuação das autoridades que castigam pelo simples fato de alguém reconhecer-se cristão. Para Justino, o nome cristão é igual ao de filósofo. Não prova nem culpa, nem inocência, nem inocenta ninguém. Não prova nem culpa, nem inocenta ninguém. Estranha maneira essa de condenar alguém somente pelo fato de se chamar cristão. Geralmente é por um crime cometido que se condena alguém, não por causa do nome. Aqui o nome é crime, mas por que, se este nome não está unido a nenhum ato desleal? Ao contrário, Justino demonstra que as esperanças escatológicas, o medo da condenação eterna fazem com que os cristãos sejam leais, respeitosos, cidadãos exemplares, exceto no culto aos ídolos. Castiga-se assim, condenar-se só pelo nome, pois basta alguém negar ser cristão para ser libertado, basta confessá-lo para ser condenado.
Os crimes dos quais se acusam os cristãos são, portanto, calúnias. Estes, de fato, não são ateus. Negam a adoração aos deuses do império porque julgam este ato ridículo. Os cristãos não oferecem a Deus culto material porque o culto agradável é a imitação de suas virtudes. A defesa dos cristãos não era, contudo, o único fim da apologia. A melhor defesa é expor a verdade. Justino mostra confiança no poder da verdade. O melhor meio de refutar é, portanto, expor publicamente a verdade na doutrina cristã. Tenta, assim, construir uma justificação da religião cristã. Apresenta com detalhes a doutrina, o batismo e a Eucaristia, seus fundamentos históricos e as razões para abraçá-la. E então que Justino recorre à noção de logos para explicar, explicar que Cristo é o primogênito de Deus, o logos do qual todo o gênero humano compartilha. Todos os que vivem em conformidade ao logos são cristãos, mesmo quando são considerados ateus. Vou perguntar aqui o que quer dizer logos para não ficar confuso, né? Que aqui não explica no livro. Logos é um conjunto harmônico de leis que comanda o universo, formando uma inteligência cósmica onipresente que se plenifica no pensamento humano. Não sei se isso... Vamos ver se tem outro aqui. Logos é a lógica por trás de um argumento. Logos é persuadir uma audiência usando argumentos lógicos. Logos é uma técnica persuasiva. Acho que não é desse jeito, né? Aqui, por que Jesus é chamado de Logos? Logos é a palavra grega para a palavra. No contexto cristão, Logos refere-se a Jesus Cristo, o Filho de Deus que se encarnou, ou seja, assumiu a forma humana e é a personificação do Verbo de Deus. Então, é a palavra. É o que esclarece, né? Então, Logos é aquilo que é a lógica, que é a verdade, né? Logos é a verdade. Então, o que vem a ser Logos significa linguagem, discurso, e é de importância absoluta na comunicação. Tanto que o Logos próprio individual se torna um processo sutil que vai interferir no interlocutor. Ele passa sabedoria levando a mensagem pela qual se caracteriza o comunicador. Então, a palavra é o que explica, né? É o que é lógico, que explica, né? Então, é o que esclarece. Então, é a verdade, né? Logos é a verdade. Beleza, continuando aqui. A defesa dos cristãos não era, contudo, o único fim desta apologia. A melhor defesa é expor a verdade. Justino mostra confiança no poder da verdade. O melhor meio de refutar é, portanto, expor publicamente a verdade da doutrina cristã. Tenta, assim, construir uma justificação da religião cristã. Apresenta com detalhes a doutrina, o batismo e a Eucaristia, seus fundamentos históricos e as razões para abraçá-la. E então que Justino recorre à noção de Logos para explicar que Cristo é o primogênito de Deus. É a explicação de Deus, né? É o Logos do qual todo o gênero humano compartilha. Todos os que vivem em conformidade à verdade de Cristo são cristãos, mesmo quando são considerados ateus. A partir do capítulo 18, Justino trata da imortalidade da alma depois da morte com argumentos suspeitos da ressurreição que só é possível pela onipotência de Deus. Nos capítulos 21 e 22, ele estabelece analogias, comparações entre as doutrinas estoica e cristã. Contudo, Justino não percebe que seu caminho é perigoso, minado, pois essa semelhança pode ser arma para negar a divindade e a originalidade do cristianismo. Justino estará procurando um meio de se tornar acessível, de ser compreendido, de dizer que o cristianismo não era de outro mundo, falar a própria língua do pagão.
No capítulo 23, apresenta um novo plano de demonstração da doutrina cristã. Nos capítulos 24 e 29, só a doutrina recebida de Cristo e dos profetas que o precederam é a verdadeira e mais antiga que todos os escritores anteriores, dado que o critério da verdade é a antiguidade. Justino, como antes dele, os apologistas judaicos, insiste que os filósofos tomaram dos profetas e de Moisés as verdades que expressam em seus ensinamentos. Nos capítulos 30 a 53, Justino afirma que antes da encarnação os demônios inventaram muitas armadilhas para apartar os homens da fé naquele mistério. Aí Justino identifica Cristo como a alma do mundo de Platão. Para ele, Platão teria aurido esta verdade. De Números 21, 7 e 8, finalmente Justino defende os cristãos, dizendo que neles o imperador tem os melhores colaboradores, porque os cristãos são fiéis ao Evangelho, são também leais ao imperador e cumprem com mais fervor e prontidão do que nenhum outro cidadão seus deveres, pois nosso mestre nos ensinou a dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Isto é, adoração a Deus e só serviço e tributo a César. Portanto, não são inimigos do império, mas pela doutrina e pelo comportamento são os melhores servidores dos governadores. Para manter a paz, infelizmente, Justino apresenta a religião cristã como garante, como estrutura que ajuda a manter a ordem social. O cristianismo perde assim toda a força questionadora dessas estruturas dominantes e opressoras. No capítulo 11, Justino diz que os cristãos não esperam um reino deste mundo. Logo, os cristãos não merecem ser perseguidos nem quanto à religião, nem por sua atitude ante o império. Como explicar então as perseguições contra os cristãos? Por que gente de bem é perseguida enquanto os idólatras, adúlteros, não são molestados? Para Justino, a perseguição contra os cristãos é a instigação dos demônios. Aqui Justino se mostra inteiramente dependente de seu meio e de seu tempo, e também um dos pontos fracos da sua argumentação. O propósito dos demônios é de reduzir os homens a seus servos e assistentes. São instigadores do paganismo antes da vinda de Cristo e dos hereges agora. Então é um comentário ainda sobre, não é já de fato o livro do Justino Marte. Então são pessoas criticando ali ainda o conteúdo do Justino, que introduziram essa obra. Então vamos lá. É o Espírito Santo quem vai nos dizer quem é Justino através dos seus escritos. Então que o Senhor nos ajude e nos ilumine, para que a gente possa entender a mensagem, que Jesus usou Justino para ensinar. Então, com todo o amor do mundo, acreditamos que Justino entregou sua vida para Jesus, por Jesus, pela igreja. Então, vamos com certeza ouvi-lo com muita atenção e tirar o que o Senhor e o seu Espírito Santo nos orienta. Então, agora vamos para a obra em si. Ao imperador Tito Hélio Adriano Antonino Pio César Augusto, ao seu filho veríssimo filósofo, e a Lúcio, filho natural do César, filósofo e filho adotivo de Pio, amante do saber, ao Sacro Senado e a todo o povo romano, em prol dos homens de qualquer raça que são injustamente odiados e caluniados, eu, Justino, um deles, filho de Prisco, que o foi de Báquio, natural de Flávia Neápolis, na Síria Palestina, compus este discurso e esta súplica. A razão exige dos que são verdadeiramente piedosos e filósofos que, desprezando as opiniões dos antigos, se estas são más, estimem e amem apenas a verdade. De fato, o raciocínio sensato não só exige que se abandonem aos que realizaram e ensinaram algo injustamente,
mas também que o amante da verdade, de todos os modos e acima da própria vida, mesmo que seja ameaçado de morte, deve estar sempre decidido a dizer e praticar a justiça. Vós ouvis em toda parte que sois chamados piedosos e filósofos, guardiões da justiça e amantes da instrução. Mas que o sejais realmente é coisa que deverá ser demonstrada. Com o presente escrito, não pretendemos bajular-vos, nem dirigir-vos um discurso como mero agrado, mas pedir-vos que realizeis o julgamento contra os cristãos conforme o exato discernimento da investigação, e não deis a sentença contra vós mesmos, levados pelo preconceito ou pelo desejo de agradar homens supersticiosos ou movidos por impulso irracional ou por boato crônico. De fato, vos dizemos, estamos convencidos de que através de ninguém pode ser feito algum mal a nós, enquanto não se demonstrar que somos praticantes da maldade ou nos reconheçamos como malvados. Vós podeis matar-nos, mas não condenar-vos. Para que não se pense que se trata de alguma fanfarronada nossa, e opinião audaciosa, pedimos sejam examinadas as acusações contra os cristãos. Se for demonstrado que são reais, castiguem-nos, como é conveniente que sejam castigados os réus convictos. Porém, se não há nenhum crime para interrogá-los, o verdadeiro discurso proíbe que, por um simples boato malévolo, se cometa injustiça contra homens inocentes, ou melhor dizendo, acometais contra vós mesmos, que acreditais ser justos, que os assuntos sejam resolvidos não por julgamento, mas por paixão. Com efeito, todo homem sensato manifestará que a melhor exigência, ou ainda mais que a única exigência justa, é que os súditos possam apresentar uma vida e um pensar irrepreensíveis, e que, por outro lado, igualmente os mandantes deem sua sentença, não levados pela violência e tirania, mas segundo a piedade e a filosofia. Só assim governantes e governados podem gozar da felicidade. Foi assim que em algum lugar um dos antigos disse: se os governantes e os governados não forem filósofos, não é possível os estados prosperarem. Cabe a nós, portanto, expor ao exame de todos a nossa vida e os nossos ensinamentos, para que não nos tornemos responsáveis pelo castigo daqueles que, ignorando a nossa religião, pecam por cegueira contra nós. Contudo, o vosso dever é também ouvir-nos e mostrar-vos bons juízes. Com efeito, daqui para a frente, informados como estáis, caso não hajais com justiça, não tereis nenhuma desculpa diante de Deus. Não se deve castigar o nome. Não se deve julgar que alguém seja bom ou mal por levar um nome, se prescindimos das ações que tal nome supõe. Além disso, se examina aquilo de que nos acusam, somos os melhores homens. Todavia, como não consideramos justo pretender que nos absolvam por vosso nome, se estamos convictos de maldade, do mesmo modo, se nem por nosso nome, nem por nossa conduta se constata que tenhamos cometido crime, o vosso dever é empenhar-vos para não vos tornardes responsáveis de castigo, condenando injustamente aqueles que não foram convencidos judicialmente. Com efeito, em sã razão, de um nome não se pode originar elogio ou reprovação, se não se puder demonstrar por fatos alguma coisa virtuosa ou vituperável. Não castigais ninguém que foi acusado diante de vossos tribunais antes que ele seja réu convicto. Contudo, quando se trata de nós, tomais o nome como prova, sendo que, se for pelo nome, deveríeis antes castigar os nossos acusadores. De fato, acusam-nos de sermos cristãos, isto é, bons, mas odiar o que é bom não é coisa justa. Além disso,
Basta que um acusado negue com a palavra ser cristão. Vós o pondes em liberdade, como quem não tem outro crime a ser acusado. Mas quem confessa que é cristão, vós o castigais apenas por essa confissão. O que se deveria fazer é examinar a vida, tanto daquele que confessa como daquele que nega, a fim de pôr às claras, por suas obras, a qualidade de cada um. De fato, da maneira como alguns, apesar de terem apreendido de seu mestre Cristo a não negá-lo, são induzidos a isso ao serem interrogados. Da mesma forma, com sua vida má, eles talvez deem motivo àqueles que estão dispostos a caluniar de impiedade e iniquidade todos os cristãos. Mas nem nisso se procede retamente. Sabe-se que o nome e a aparência de filósofo, alguns se arrogam sem terem praticado nenhuma ação digna de sua profissão. E não ignorais que aqueles dos antigos que professam opiniões e doutrinas contrárias, entram todos na denominação comum de filósofos. Entre eles houve os que ensinaram o ateísmo e os que foram poetas, contam as imprudências de Zeus com seus filhos. Todavia, não proibis ninguém de professar as doutrinas deles. Ao contrário, dais prêmios e honras para aqueles que clara e elegantemente insultam os vossos deuses. A obra dos demônios. O que pode haver nisso? Nós fizemos profissão de não cometer nenhuma injustiça e não admitir essas ímpias opiniões. Vós, porém, não examinais nossos juízos, mas, movidos de paixão irracional e aguilhoados por demônios perversos, os castigais sem nenhum processo e sem sentir remorso algum por isso. Digamos a verdade. Antigamente, alguns demônios perversos, fazendo suas aparições, violaram as mulheres, corromperam os jovens e mostraram espantalhos aos homens. Com isso, ficaram apavorados aqueles que não julgavam pela razão as ações praticadas e assim, levados pelo medo e não sabendo que eram demônios maus, deram-lhes nomes de deuses e chamaram cada um com o nome que cada demônio havia posto em si mesmo. Quando Sócrates, com raciocínio verdadeiro e investigando as coisas, tentou esclarecer tudo isso e afastar os homens dos demônios, estes conseguiram, por meio de homens que se comprazem na maldade, que ele também fosse executado como ateu e ímpio, alegando que ele estava introduzindo novos demônios. Tentam fazer o mesmo contra nós. De fato, por obra de Sócrates, não só entre os gregos se demonstrou pela razão a ação dos demônios, mas também entre os bárbaros, pela razão em pessoa, que tomou forma, se fez homem e foi chamado Jesus Cristo. Pela fé que nele temos, não dizemos que os demônios que fizeram essas coisas são bons, mas demônios malvados e ímpios que não alcançam ou praticam ações semelhantes, nem mesmo aos homens que aspiram à virtude. Não somos ateus. Por isso também nós somos chamados de ateus, e tratando-se desses supostos deuses, confessamos ser ateus, não porém do Deus verdadeiríssimo, Pai da justiça, do bom senso e das outras virtudes, no qual não há mistura de maldade. A ele é o Filho que dele veio e nos ensinou tudo isso, ao exército dos outros anjos bons que o seguem e lhes são semelhantes, e ao Espírito profético, nós cultuamos e adoramos, honrando-os com razão e verdade e ensinando generosamente a quem deseja sabê-lo a mesma coisa que aprendemos. Não castigueis nossos acusadores. Poderão nos objetar que alguns detidos foram condenados como malfeitores. Pode ser. Contudo, muitas vezes, condenais muitos outros depois de averiguar a vida de cada um dos acusados, mas não os condenais por motivos de que antes foram condenados. De modo geral, não há inconveniente em confessar que, da mesma forma que entre os gregos, aos que seguem as opiniões que lhes agradam, todo mundo lhes dá o nome de filósofos, como também entre os bárbaros levam o nome comum os que foram e pareceram sábios. E o mesmo acontece com os cristãos. Nós vos pedimos, portanto, que sejam examinadas as ações de todos os que vos são denunciados, a fim de que o culpado real seja castigado como iníquo, mas não como cristão. Por outro lado, aquele que foi comprovadamente inocente seja absolvido como cristão, por não ter cometido nenhum crime.
Com efeito, não pedimos que castigueis os nossos acusadores, pois eles já padecem bastante com a maldade que levam consigo e com a sua ignorância do bem. Não queremos mentir. Considerai que vos dissemos essas coisas para o vosso interesse, pelo fato de que está em nós a possibilidade de negar quando somos interrogados. Todavia, não queremos viver na mentira, pois, desejando a vida eterna e pura, aspiramos à convivência com Deus Pai e Artífice do Universo. E por isso, nós nos apressamos a confessar a nossa fé, pois estamos persuadidos e acreditamos que esses bens podem ser conseguidos por aqueles que, por suas obras, demonstrarem ter seguido a Deus e desejado sua convivência, onde nenhuma maldade poderá nos atingir. De fato, dizendo de maneira breve, isso é o que esperamos, isso é o que aprendemos de Cristo e ensinamos. De modo semelhante, Platão também disse que Minos erradamente castigarão os iníquos que se apresentam diante deles. Nós afirmamos que isso acontecerá, mas através de Cristo, e que o castigo que receberão em seus corpos, unido às suas almas, será eterno, e não só por um período de 1000 anos, como ele disse. Se alguém diz que isso é incrível ou impossível, nós é que fomos enganados e não outro, até que não sejamos acusados de ter cometido alguma injustiça em nossas ações. Vaidade da idolatria. Também não honramos, com muitos sacrifícios e coroas de flores, esses que os homens, depois de dar-lhes forma e colocá-los nos templos, chamam de deuses. Com efeito, sabemos que são coisas sem alma e mortas, que não têm forma de Deus. Nós não cremos que Deus tenha semelhante forma, que alguns dizem imitar para tributar-lhes honra. Na verdade, o nome e figura que levam são daqueles maus demônios que um dia apareceram no mundo. Por acaso eu preciso explicar-vos, se já o sabeis, a maneira como os artesãos dispõem a matéria, ora polindo e cortando, ora fundindo e cinzelando? Não só consideramos isso irracional, mas também um insulto a Deus, pois, tendo ele glória e forma inefável, dá-se o nome de Deus às coisas corruptíveis e que necessitam de cuidado. Muitos apenas, mudando a figura e dando forma conveniente através da arte, dão o nome de Deus àquilo que serviu de instrumento ignominioso. E vós sabeis perfeitamente que os artesãos de tais deuses são pessoas dissolutas que vivem envoltas na maldade, o que não vou contar aqui em pormenores. Entre eles, não faltam os que corrompem as escravas que trabalham ao lado deles. É estupidez dizer que homens intemperantes fabricam e transformam deuses para ser adorados e que tais pessoas servem como guardas dos templos nas quais aqueles são colocados. E não percebem que já é impiedade pensar ou dizer que os homens podem ser guardiões dos deuses? O melhor sacrifício é a virtude. Além disso, aprendemos que Deus não tem necessidade de nenhuma oferta material dos homens, pois vemos que é Ele quem nos concede tudo. Em troca, nos foi ensinado e disso estamos persuadidos e assim o cremos, que lhe são gratos somente aqueles que lhe procuram imitar os bens que lhe são próprios. O bom senso, a justiça, o amor aos homens e tudo o que convém a um Deus que não pode ser chamado por nenhum nome imposto. Também nos foi ensinado que, por ser bom, no princípio ele fez todas as coisas de uma matéria informe por amor aos homens. Recebemos a crença de que ele concederá a sua convivência participando do seu reino, tornados incorruptíveis ou impassíveis aos homens que por suas obras se mostrem dignos do desígnio de Deus. De fato, do mesmo modo como no princípio nos fez do não ser, assim também cremos que aqueles que escolheram o que é grato concederá a incorruptibilidade e a convivência com ele. Como prêmio dessa mesma escolha, com efeito, ser criados no princípio não foi mérito nosso, mas agora ele nos persuade e nos conduz à fé, para que sigamos o que lhe é grato por livre escolha através das potências as potências racionais com que ele mesmo nos presenteou. Consideramos ainda ser de interesse para todos os homens que não se impeça a eles de aprender estes ensinamentos, mas sejam exortados neles. De fato,
O que as leis humanas não conseguiram, o Verbo divino já o teria realizado, se os malvados demônios não tivessem espalhado muitas calúnias ímpias, tornando como aliada a paixão que habita em cada um, má para tudo e multiforme por natureza. Nós não temos nada a ver com essas calúnias. Nosso reino não é deste mundo. Até vós, apenas ouvindo que esperamos um reino, logo supondes, sem nenhuma averiguação, que se trata do reino humano. Quando nós falamos do reino de Deus, isso aparece claro pelo fato de que, ao sermos interrogados por vós, confessamos ser cristãos, sabendo como sabemos que tal confissão traz consigo a pena de morte. De fato, se esperássemos um reino humano, o negaríamos para evitar a morte e procuraríamos viver escondidos, a fim de conseguir o que esperamos. Mas como não depositamos nossa esperança no presente, não nos importamos que nos matem, além de que, de qualquer modo, haveremos de morrer. Somos vossos aliados para a paz. Somos vossos melhores ajudantes e aliados para a manutenção da paz, pois professamos doutrinas como a de que não é possível ocultar de Deus o malfeitor, o avaro, o conspirador ou o homem virtuoso, e que cada um caminha para o castigo ou salvação eterna conforme o mérito de suas ações. Com efeito, se todos os homens conhecessem isso, ninguém escolheria por um momento a maldade, sabendo que caminharia para sua condenação eterna pelo fogo, mas se conteria de todos os modos e se adornaria com a virtude, a fim de conseguir os bens de Deus e livrar-se dos castigos. De fato, aqueles que agora, por medo das leis e dos castigos por vós impostos, ao cometer seus crimes procuram escondê-los, porque sabem que sois homens e que por isso é possível ocultá-los de vós. Se inteirassem e se persuadissem de que não se pode ocultar nada de Deus, não só uma ação, mas sequer um pensamento, ao menos por causa do castigo, se moderariam de todos os modos, como vós mesmos haveis de convir. Todavia, até parece que temeis que todos se decidam a fazer o bem e não tenhais a quem castigar, coisa que conviria melhor a verdugos do que a príncipes bons. Estamos persuadidos, porém, de que isso também, como dissemos, é obra dos demônios perversos, os quais exigem sacrifícios e cultos dos que vivem racionalmente. Contudo, jamais supusemos que vós, amantes da piedade e da filosofia, façais algo irracionalmente. Mas se também tendes mais estima pelo costume do que pela verdade, fazei o que podeis. Sabei, porém, que os governantes que colocam a opinião acima da verdade só podem fazer o que fazem os bandidos em lugar despovoado. Que isso, porém, não vos será de bom augúrio. O Verbo demonstra, ele que é o Rei mais alto, o governante mais justo que conhecemos depois de Deus que o gerou. Com efeito, do mesmo modo como todos recusam a pobreza, o sofrimento e a desonra paterna, assim também não haverá homem sensato que aceite aquilo que a razão ordena não aceitar. Que tudo isso aconteceria, como digo, o predisse nosso Mestre, que é ao mesmo tempo Filho e legado de Deus Pai soberano do universo, Jesus Cristo, do qual também originou-se o nosso nome de cristãos. Disso provém nossa firmeza em aceitar seus ensinamentos, pois se manifesta realizado tudo quanto ele predisse que aconteceria. Eis a obra de Deus, dizer as coisas antes que aconteçam e depois mostrar o acontecido tal qual ele foi predito. Poderíamos terminar aqui o nosso discurso sem acrescentar mais nada, considerando que pedimos coisas justas e verdadeiras. Todavia, como sabemos, não ser fácil mudar às pressas uma alma possuída pela ignorância, determinamos acrescentar mais alguns breves pontos a fim de persuadir a uma alma possuída pela ignorância. Os amantes da verdade. Todavia, como sabemos não ser fácil mudar às pressas uma alma possuída pela ignorância, determinamos acrescentar mais alguns breves pontos a fim de persuadir os amantes da verdade, pois sabemos que quando esta é proposta, a ignorância bate em retirada. Profissão de fé cristã. Que não somos ateus, quem estiverem
São juízo o não o dirá, pois cultuamos o Criador deste universo, do qual dizemos, conforme nos ensinaram, que não tem necessidade de sangue, libações ou incenso. Em lugar de todas as ofertas, nós o louvamos conforme nossas forças, com palavras de oração e ação de graças. Aprendemos que o único louvor digno dele não é queimar no fogo que por ele foi criado para nosso alimento, mas oferecê-lo para nós mesmos e para os necessitados. Depois, mostrando-nos a ele agradecidos, dirigir-lhe por nossa palavra louvores e hinos por ter nos criado, por todos os meios de saúde, pela variedade das espécies e mudanças das estações, ao mesmo tempo que lhe suplicamos que nos conceda de novo a incorruptibilidade pela fé que nele temos. Em seguida, demonstramos que, com razão, honramos também Jesus Cristo, que foi nosso mestre nessas coisas e para isso nasceu. O mesmo que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, procurador na Judéia no tempo de Tibério César. Aprendemos que ele é o Filho do próprio Deus verdadeiro e o colocamos em segundo lugar, assim como o Espírito profético que pomos no terceiro. De fato, taxam-nos de loucos, dizendo que damos o segundo lugar a um homem crucificado depois do Deus imutável, aquele que existe desde sempre e criou o universo. É que ignoram o mistério que existe nisso, e por isso vos exortamos que presteis atenção quando o expomos. Homens novos pela fé em Cristo. De antemão vos avisamos que tenhais cuidado para não ser desenganados por esses mesmos demônios que acabamos de acusar e assim eles vos impeçam totalmente de ler e entender o que dizemos. Pois eles realmente lutam para tê-los como seus escravos e servidores. Por aparições em sonhos ou por artes de magia, eles se apoderam de todos aqueles que de um ou de outro modo não trabalham por sua própria salvação. Depois de crer no Verbo, nós nos afastamos deles, dos demônios, e por meio do Filho seguimos o único Deus unigênito. Antes nós nos comprazíamos na dissolução, agora abraçamos apenas a temperança. Antes nos entregávamos às artes mágicas, agora nos consagramos ao Deus bom e unigênito. Antes amávamos acima de tudo o dinheiro e as rendas de nossos bens, agora colocamos em comum o que possuímos e disso damos uma parte para todo aquele que está necessitado. Antes nós nos odiávamos e nos matávamos mutuamente e não compartilhávamos o lar com aqueles que não pertenciam à nossa raça pela diferença de costumes. Agora, depois da aparição de Cristo, vivemos todos juntos, rezamos por nossos inimigos e tratamos de persuadir os que nos aborrecem injustamente, a fim de que, vivendo conforme os belos conselhos de Cristo, tenham boas esperanças de alcançar conosco os mesmos bens que esperamos de Deus, soberano de todas as coisas. Todavia, para que não pareça que pretendemos vos enganar, acreditamos ser oportuno, antes da demonstração, recordar alguns ensinamentos do mesmo Cristo, deixado para vós, como poderosos imperadores, a tarefa de examinar se, de fato, é isso que nos ensinaram e que nós ensinamos. Seus discursos, porém, são breves e sintéticos, pois ele não era nenhum sofista, mas sua palavra era uma força de Deus. A doutrina de Cristo. Sobre a temperança, ele disse o seguinte: aquele que olhar para uma mulher para desejá-la diante de Deus já cometeu adultério em seu coração. E, se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o, pois é melhor entrar no reino dos céus com um só olho do que ser mandado para o fogo eterno com os dois. E, aquele que se casa com a divorciada de outro marido comete adultério. E, há alguns que foram mutilados pelos homens, há também aqueles que já nasceram mutilados. Mas há aqueles que se mutilaram a si mesmo por causa do reino dos céus. Mas nem todos compreendem isso. De modo que, para o nosso mestre, não só são pecadores os que contraem duplo matrimônio, conforme a lei humana, mas também os que olham para uma mulher para desejá-la. Com efeito, para ele não só se rejeita aquele que de fato comete adultério, mas também aquele que quer cometê-lo, pois diante de Deus, tanto as obras como os desejos estão manifestos.
Entre nós há muitos homens e mulheres que, tornando-se discípulos de Cristo desde criança, permanecem incorruptos até os 60 e 70 anos. E eu me glorio de mostrá-los entre toda a raça dos homens. Isso sem contar a multidão inumerável dos que se converteram de uma vida dissoluta e aprenderam esta doutrina. Pois Cristo não veio chamar os justos e os temperantes para a penitência, mas os ímpios, intemperantes e injustos. De fato, ele disse: não vim chamar os justos, mas os pecadores para a penitência. O Pai Celestial prefere a penitência do pecador ao seu castigo. Sobre amar a todos, ensinou o seguinte: se amais os que vos amam, que novidade fazeis? Os fornicadores também não fazem isso? Eu, porém, vos digo: orai por vossos inimigos, amai os que vos odeiam e orai pelos que vos caluniam. Sobre repartir o que temos com os necessitados e não fazer nada por ostentação, ele disse: dai a todo aquele que vos pedir, e não vos afastei daquele que quer pedir-vos um empréstimo. De fato, se emprestais apenas àqueles a quem esperais receber, que novidade fazeis? Até os publicanos fazem isso. Vós, porém, não entesoureis para vós sobre a terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões escavam. Mas entesourai para vós nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem destrói. Com efeito, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará em troco dela? Entesourai, portanto, nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem destrói. E sede bons e misericordiosos, assim como vosso Pai é bom e misericordioso, e faz sair o seu sol sobre pecadores justos e maus. Não vos preocupeis sobre o que comer ou vestir. Não valeis mais do que pássaros e as feras, e Deus as alimenta. Não vos preocupeis, portanto, com o que comereis ou o que vestireis, pois vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade dessas coisas. Buscai antes o reino dos céus, e tudo isso vos será dado em acréscimo. Com efeito, onde está o tesouro, aí também está o pensamento do homem. E não façais essas coisas para serdes vistos pelos homens, pois nesse caso não tereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Sobre sermos pacientes, prontos para servir a todos e alheios à ira, ele disse o seguinte: aquele que te golpeia numa face, oferece-lhe a outra, e a quem quer tirar-te a túnica ou o manto, não o impeçais. Quem se irritar será réu do fogo. A quem te contratar para uma milha, acompanha-o duas. Que as vossas obras brilhem diante dos homens, a fim de que, vendo-as, admirem vosso Pai que está nos céus. Portanto, não devemos oferecer resistência, pois ele não quer que sejamos imitadores dos malvados, mas mandou-nos afastar a todos da vergonha e do desejo do mal pela paciência e mansidão. E isso vos podemos demonstrar através de muitos que viveram entre vós, que deixaram seus hábitos violentos e tirania, vencidos ora contemplando a constância de vida de seus vizinhos, ora considerando a estranha paciência dos companheiros de viagem ao ser defraudados, ora pondo à prova companheiros de negócio. Sobre não jurar nunca, mas dizer sempre a verdade, ele nos ordenou o seguinte: nunca jureis, todavia o vosso não seja não, e o vosso sim seja sim, pois tudo o que passa disso provém do maligno. Sobre adorar unicamente a Deus, ele nos persuadiu, dizendo: o maior mandamento é este: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás de todo o teu coração e com toda a tua força, ao Senhor Deus que te criou. Certa vez que alguém se aproximou dele e lhe disse: bom mestre, ele respondeu: ninguém é bom a não ser Deus, que fez todas as coisas. Aqueles, porém, que se vê que não vivem como ele ensinou, sejam declarados como não cristãos, por mais que repitam com a língua os ensinamentos de Cristo, pois ele disse que se salvariam. Não os que apenas falassem, mas que também praticassem as obras. De fato, ele disse: não todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Porque aquele que me ouve e faz o que eu digo, ouve aquele que me enviou. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que comemos, bebemos e fizemos prodígios? Então eu lhes responderei: apartar-vos de mim, operadores da iniquidade. Então haverá choro e ranger de dentes, quando os justos brilharem como o sol e os injustos forem mandados para o fogo eterno. Porque muitos virão em meu nome, vestidos por fora com peles de ovelha, mas por dentro são lobos
roubadores, devoradores. Por suas obras os conhecereis. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aqueles que não vivem conforme os ensinamentos de Cristo e são cristãos apenas de nome, nós somos os primeiros a vos pedir que sejam castigados.